inclusive ontem, que alguns dos culpados ou supostos, enfim, autores dessas atrocidades estavam presos, foram soltos, aquelas coisas da justiça que a gente sabe, né? Vai o advogado, consegue, volta, vai ser julgado, não vai. Mas, normalmente, esses caras continuam, não estou falando só desse caso específico, que foi horroroso, mas de vários, em várias partes do Brasil e da América do Sul, normalmente não acontece nada com esses caras, eles voltam a frequentar os campos, os estádios, e o clube é punido. E em cada vítima bate de um jeito, né, Abel? Porque, assim, a gente está falando de algo que aconteceu há 3 meses atrás. Para alguns, pode já ter sido superado, no sentido do trauma, no sentido de você já conseguir lidar com as lembranças, isso não mais interferir no seu dia a dia. Para outros, não. Então, quando você retoma o assunto ou por uma notícia de que suspeitos foram soltos ou por um reencontro em que você revive esse cenário, esse ambiente, tem gente que não lida bem. E isso pode interferir em campo, isso pode entrar no jogo. A gente teve, né, na sequência, o próprio Galhardo, que já não está mais no Fortaleza, precisando se afastar por conta de pânico. Então, a gente fala de algo que aconteceu há 3 meses atrás, mas que para alguns pode estar vivo até hoje, infelizmente, sem ter pelo menos o conforto ali da punição. O Galhardo, que está no Goiás, foi uma das vítimas daquele atentado. O Escobar, lateral, que está no Santos hoje, também foi outro. 2 que já saíram do Fortaleza, mas que estavam naquele jogo. Falando sobre a partida, futebol, como o professor gosta de dizer, campo-bola, é isso, professor? Não, campo e bola. Bola que os dois têm, né? Os dois têm. A campanha do Fortaleza ao longo de toda a Copa do Nordeste não foi essas coisas, até porque o time estava muito dividido com outros afazeres. Mas foi o suficiente para ser segundo do grupo, num grupo que, com aquela pontuação, ele seria o último do outro grupo, foi a pontuação dos últimos do outro grupo, o Bahia sobrou. Mas agora é fase de mata-mata, é um confronto de 2 times muito equilibrados, né? O Sport faz uma boa Série B, estava 100% até as 2 derrotas recentes, vendeu caro a classificação para o Atlético Mineiro, derrotando o Atlético Mineiro num jogo em que o Sport foi muito presente. Fez um gol, mas teve diversas oportunidades contra o Galo, hein? Muitas oportunidades para levar para os pênaltis. Então é um Sport que vem em alta, contra um Fortaleza que não vive o seu melhor momento, pelo menos em termos de resultados, né? Os resultados têm sido ruins. São 7 jogos já que não vence. A última boa vitória foi contra o Boca. Claro que o empate também diante do Boca é um ótimo resultado, mas sobre vitórias já há um tempinho que não. E o jeito que foi, né, Mari? Contra o Boca, o Fortaleza empata o jogo quando a gente menos esperava. Realmente, o time do Vojvoda não está no seu melhor momento técnico. E agora tem um grande desafio, vencer esse rival pesado fora de casa, coisa que nunca fez na Copa do Nordeste, para ver se pega Bahia ou CRB. E tem mais, professor. Vencer, de repente, para evitar os pênaltis. Ou será que eles querem encarar o problema? Para acabar logo de vez com essa história. Trauma? Porque foram eliminados pelo Vasco nos pênaltis e o professor Vojvoda até falou na coletiva, estava até um Vojvoda diferente. Normalmente ele é bem tranquilo, ele levantou o tom de voz, subiu ali o tom de voz para falar: nós treinamos pênaltis, não sei mais o que eu posso fazer. Perdeu a final da Sul-Americana para a LDU nos pênaltis, foi eliminado agora da Copa do Brasil nos pênaltis, se não me engano, no Campeonato Estadual também. O Cearense nos pênaltis, também nos pênaltis. E aí você destacou, né? O Sport jogou bola, de repente, para fazer mais um gol contra o Galo e levar para os pênaltis. E o Fortaleza tem que ganhar, porque se empatar essa semifinal, você sabe o que acontece? Se empatar, pênaltis direto. E aí pode ser também que quebra essa sequência, né? Porque tem pênaltis e pênaltis. Contra o Ceará, por exemplo, foi um perde danado. O Ceará também deu muita oportunidade para o Fortaleza ganhar nos pênaltis, né? Eu só espero que o Fortaleza, se for para os pênaltis, que o Vojvoda pense um pouquinho melhor na ordem dos batedores, porque na última aí deixou um garoto para bater o último pênalti, né? É o único senão que eu faria. Mas é melhor que se evitem os pênaltis, né? O próprio Vojvoda falou isso na coletiva. Ele quer ser cobrado pelo jogo, não propriamente por o que acontece na série de cobranças. Nesse jogo contra o Vasco, teve momentos de muito bom futebol do Fortaleza também, né? Mas eu acho que defensivamente deixou a desejar, não sei se vocês concordam, contra o Vasco, né? Mais uma vez, né?
O sistema defensivo do Fortaleza tem, na verdade, é isso que tem levado a tantas cobranças de pênalti também. O sistema defensivo tem entregado um certo ouro lá atrás. O time na frente se mostra bem forte. Contra o Vasco mesmo alcançou um empate, ainda teve tempo de tentar uma virada, não conseguiu. Mas é briga de leões, não é de cachorro grande, né? O recentemente falecido Apolinho falava briga de cachorro grande, né, sim. Eugênio? Essa é Leão briga do de Peci leões. e o Leão da Ilha? O da Ilha é com o do Peci. Essa é bom, hein, professor? Eugênio Leal, gostaria de ouvi-lo. Olha aí o professor Vojvoda. Marinho atento. Será que vai ter gol do Pikachu? Não sei. É possível, né? O Pikachu é um jogador muito ativo, né? No placar, está sempre deixando a marca dele ali. Mas é um grande jogo. Acima de tudo, apesar das eliminações das duas equipes na Copa do Brasil, são equipes de muito bom nível técnico. O Sport montou para esse ano uma equipe melhor do que ele normalmente monta. A gente olha ali e foi buscar, acho que até inspiração no Fortaleza. Quando ele vai buscar o técnico Mariano Sosso, ele vai buscar um argentino, assim como o Fortaleza buscou o Vojvoda. E um argentino que na própria Argentina não tinha ainda alcançado o sucesso máximo, mas é um cara que tem ideia de jogo, que desde que apareceu, né? Engraçado, ele aparece primeiro no Peru, lá no Sporting Cristal, seleções de base, e depois ele começa a rodar. O Mariano Sosso trouxe para o Sport um futebol alegre, um futebol interessante da gente ver jogar, agradável, com jogadores, né? Eles conseguiram montar um time, foram buscar também jogadores fora, né? Como o Titi Ortiz, como o Fabrício Domingues, bons jogadores que eles foram buscar no mercado sul-americano, e aí soma a eles o Barleta, que saiu do São Bernardo, não conseguiu ser aproveitado no Corinthians, mas lá está mostrando a qualidade que tem, que a gente esperava que ele pudesse ter mostrado no Corinthians. Lucas Lima. Não conseguiu. Tem o Lucas Lima, que lá no Sport volta a encontrar um futebol que ele deixou no passado. E tem o menino, né, o lateral direito, que é muito agudo, o Pedro Lima, que já está aí chamando a atenção de todo mundo, para, de repente, sair do país. Então, é um time que tem, assim, tem muitos recursos, e jogando em casa, né, Abel, para enfrentar um Fortaleza que, em teoria, é um Fortaleza de jogar primeira divisão, de jogar Copa Sul-Americana, que vem de buscar um resultado difícil contra o Boca na Bombonera. Então, a gente olha para o jogo e, teoricamente, o Fortaleza parece, para quem não está acompanhando mais de perto, parece mais forte. Mas eu não vejo dessa forma, não. Vejo o Sport muito bem montado, um Sport que tem feito uma campanha interessante. É claro, vai oscilar aqui e ali. Vai eliminar o Ceará também não é fácil. Não é. Aliás, o Fortaleza tem tido dificuldades contra o Ceará. Tudo bem que ali é a rivalidade mais local, né? Mas mesmo assim, né? Só não dá para dizer que é uma final antecipada porque tem o Bahia. Tem o Bahia do outro lado, né? E o Bahia sobrou nessa Copa do Nordeste. Mas poderia muito bem ser uma final de Copa do Nordeste. Muito interessante, é um jogo de alto nível. Acho que ao Fortaleza tem faltado aquela coisa assim, aquele toque a mais em jogos decisivos. Como foi na final da Copa Sul-Americana. Até saiu na frente, aí deixa empatar, e tem o pênalti para ganhar, perde o pênalti, sabe? Aquela coisa assim, do time que está pronto para grande conquista. Ele está chegando próximo disso, ainda não chegou. E esse jogo é um jogo que é quase como uma conquista, né? É um jogo dificílimo, com todo esse ambiente no entorno, de torcida, de pressão, de atentado. Isso cria um ambiente ainda mais complicado, né? Uma batalha psicológica maior do que é normal para o time do Fortaleza. É nesses momentos que a gente espera que ele possa ter aquele gás, né? Aquele extra guardado para o momento de superação e para provar que ele está pronto para essa grande conquista. Não dá para cobrar isso em todas as partidas, mas hoje é o jogo que ele precisa, depois da eliminação que teve para o Vasco, mostrar que passou por cima disso e que está pronto para os maiores desafios. Se tem uma competição em que o Fortaleza já passou essa fronteira, é a Copa do Nordeste. Ele tem ganho das últimas Copas do Nordeste, se imposto, né? Mas é um confronto muito parelho. Bahia e CRB também, o CRB vive um bom momento, mas é um confronto muito parelho de camisas, por tudo isso, pelos episódios recentes que aumentam a rivalidade, aumentam a tensão, né? É com certeza das semifinais a mais tensa. O Fortaleza enfrentará mais um jogo eliminatório neste domingo, 16, às 18 horas. Desta vez,
o tricolor viajará para enfrentar o Sport, na Arena Pernambuco, pela Copa do Nordeste. No departamento médico estão Caleb, Lucas Sacha, Brites e Marinho. Enquanto os atletas inaptos para atuar na Copa do Nordeste são Emanuel Martins, Renato Kaiser, Felipe Jonathan e Breno Lopes.